Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e mais tradicionais jornais da Baixada Santista. Você nos assiste aqui pelos canais oficiais do BocNews no YouTube e também no Facebook, sempre com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do jovem padawan Felipe Rey. Você vai nos acompanhar até às 12h30, meio-dia e meia, para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o jogo do Santos contra o Sport na Vila, logo mais 8h30 da noite. E claro, as notícias de bastidores do Santos. O Luan Pérez vai sair, não vai? Ontem teve visita do Rodrigo, acompanhando aí nas suas férias o trabalho dos seus ex-companheiros. O Santos que vai ter o Lucas Braga em campo, o Camacho também. Claro, muitas informações sobre o Santos Futebol Clube, que em vencendo pode dar um belo salto na tabela. Depois tem o América Mineiro fora, tem o Atlético Paranaense em casa, tem o clássico contra o Palmeiras, antes de entrar no mês, né? Antes não, praticamente ao mesmo tempo em que vai entrar no mês de julho, que começa nesta quinta, com decisões pela Copa Sul-Americana e também pela Copa do Brasil. Deixa eu dividir a tela aqui, pedindo para o Felipe Rey dividir a tela e apresentar os nossos participantes de hoje. O Paulo de Carvalho, gestor esportivo, gestor de futebol, já esteve no Santos Futebol Clube, bateu na trave semana passada, né, Paulo? O Paulo, vacinado, também já está conosco para participar do programa de hoje. E nosso companheiro lá do Todos os Santos, o Vanderlei Correia, o homem das Vanderlives, todo encapotado, direto do seu iglu em São Paulo. Deve estar um gelo danado por lá. Aliás, está frio por aí onde vocês estão? Aqui em Santos de manhã estava 13. Quando eu vim aqui para o BocNews estava 15. Isso aqui é o suficiente para a gente sair com 2 casacos. Se estivéssemos na Islândia, os caras iam estar mergulhando no gelo, mas aqui é diferente, né? Mas o Vanderlei, do jeito que está lá, imagino que em São Paulo esteja aquele frio de rachar, tá certo? Então nós vamos falar muito sobre o Santos. Deixa eu começar com o Vanderlei dando o seu primeiro destaque lá direto dos seus conhecidos e tradicionais estúdios. Tudo bem, Vanderlei? Bom dia. Santos Sport hoje à noite, mas primeiro responda, tá frio aí ou não? Um abraço. Tá frio aí? Tudo bom, Alex? Paulo, prazer participar com você aí também no Esporte em Destaque da BocNews. Bom dia a todos aí da Baixada. Frio, cara, frio. Acordei hoje cedinho para fazer trânsito aqui. A média de 6, depois baixou para 5, início da manhã 7. Agora estamos aí perto dos 10 aqui. Tá bem chato. Não vai passar de 13 hoje aqui em São Paulo. Viu? Tá complicado o negócio aqui hoje. Apartamento gelado aqui, meia, aquela calça de agasalho, tudo encapotado aqui hoje, cara. Mas hoje tem Santos, né? Vamos torcer para que o Santos aqueça a nossa noite hoje aqui, porque tem live de noite, vai até tarde e tal. Então tomara que seja com uma vitória do Peixe hoje diante do Sport, que não se engane, hein? O Santos teve uma sequência de 4 jogos difíceis, mas essa sequência agora muda os clubes, mas assim, tem condições, o Sport não tá tão ruim assim, né? E vem com problemas também, vem cheio de jogadores reservas aí, pode complicar, até porque pode jogar do mesmo formato que jogou o Juventude aqui, e o Santos tem muitos problemas contra equipes que jogam fechadas. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Aliás, é exatamente essa a minha preocupação, né? Que o Santos enfrente lá um adversário com ônibus estacionado e que não consiga furar a retranca, tá certo? Mas essa é a questão, né, Paulo de Carvalho? Hoje, apesar do adversário jogar de uma forma diferente, né? O Santos, para espantar o frio, tem que entrar on fire, né? Pegando fogo na partida. Só que não vai ter o Marinho em campo, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sua expectativa para o Peixe, você que está aqui em Santos também, como eu, neste momento, com 15 graus, né? Não está tão frio assim que nem estava de manhã. Mas é isso, né? Vamos torcer para que na Vila Belmiro, à noite, o Santos pegue fogo contra o Sport. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela presença, um abraço. Pô, primeiramente agradecer o convite, né? Bom dia a todos, obrigado por participar desse programa que tem uma audiência muito boa. Prazer, Vanderlei. E vamos pensar aí mais uma vitória do Santos, né? Eu acho que o Diniz está encaixando cada vez
Mas o seu padrão tático, né, como vocês citaram, time que quando joga na retranca com o esquema do Diniz, né, ele tem uma certa dificuldade. Eu já enfrentei o time do Diniz algumas vezes, né, e sempre perdi de forma elástica e ganhei de forma elástica, né? Então, se sair para marcar em cima o time do Diniz é fatal, né? Então a gente tem que ter uma preocupação, como vocês citaram, o Sport deve com a casinha toda fechada, então a gente tem que ter muita preocupação, mas eu tenho certeza absoluta na vitória do Santos hoje. Eu assim espero, né? Porque afinal de contas tem sido o nosso mantra, né? Não perder pontos em casa, né? Fazer o dever de casa e especular os pontos fora, porque é assim que você vai bem num torneio de pontos corridos, né? Que é a regularidade. O ano passado, a gente tem que sempre lembrar disso, o Santos poderia não ter ido para a pré-Libertadores porque fez uma opção por usar a força máxima na Libertadores e não no Campeonato Brasileiro, mas mesmo quando usou força máxima no Campeonato Brasileiro, cansou de tropeçar na Vila, perdeu um monte de ponto bobo. Tá certo que teve umas intervenções meio mandrakes aí do VAR, né? Mas enfim, o Santos perdeu muito ponto que não poderia na Vila Belmiro. Talvez fosse mais fácil se tivesse aí, né? Com a ausência do Marinho, não desdenhando do Lucas Braga e do Marcos Guilherme. Pelo amor de Deus, gosto muito dos dois. Mas imagina se tivesse o Rodrigo em campo, hein? O Raio, né? Aliás, falar em Raio, deixa eu agradecer de novo a Umbro, né? Que me mandou uma camisa do Santos. E eu presenteei o meu filho João, que é o produtor, dei para ele a camisa. O pessoal achou que eu não serviu em mim, Vanderlei. Falaram que a camisa não tinha servido em mim. Mas serviu, entrou em mim. Ficou assim, ela salientou as minhas formas sensuais, entendeu? Como é que baby look, assim? Isso. No meu caso tinha que ser um pouquinho maior, mas de qualquer forma eu ia dar de presente para o meu filho, coitado, né? Nessa pandemia, ficou preso em casa, aí aula online o tempo todo, e o Santos nos dá esses momentos, né? Então agradeço a Umbro, dei a camisa para ele, e nele ficou a perfeita, né? Ele está em fase de crescimento, vai usar muito tempo. Em mim ficou sexy, né? Eu sorteio uma. Eu sorteio uma por mês no meu canal lá, mas eu ainda não tenho dessa nova com os raios aí. Eu posso participar? Se quiser passar meu contato para o Umbro lá? Posso participar? Pode. Só mas se eu ganhar, os caras vão dizer que é marmelada, que tu é meu amigo e tal. Não posso participar desse negócio, tá certo? Eu preciso comprar essa nova camisa que eu não comprei ainda. A menos que você queira me apresentar para alguém da Umbro lá, que eles Aliás, eu achei que você ia ser contemplado. Com o seu alcance hoje na mídia alvinegra. Vou até passar, sim. Vou passar o contato para quem passou o meu contato. Fica tranquilo. Numa próxima promoção, Vanderlei tem que ser... é um dos grandes nomes da mídia santista. Põe um copezinho aí, o Felipe Rentes, do break do Rodrigo. Olha só, né? O menino da Vila aí. Aliás, esse saiu, né, o Paulo, com um respeito pelo Santos, né? Tanto é que lá na bio dele no Twitter ele fala, jogador do Real Madrid, ó, conversando com o Mazul, que você não quer vir por empréstimo aqui, ficar um tempinho na Vila e tal, né? Ó, o presidente aí, o Rueda. E ele fala na bio dele no Twitter, né? Atleta formado pelo Santos Futebol Clube, né? E deu um dinheiro danado pra gente, né? Pena que a grana evaporou, né, Paulo? Olha, fizemos mau uso dela, né? Sim. Algumas contratações errôneas aí, mas enfim. A gente tem que pensar no futuro, nas próximas vendas, fazer o bom uso do dinheiro. É isso aí. Ô Felipe, tem uma falazinha aí do Felipe, do Rodrigo, tem uma sonorazinha dele aí? Vamos acompanhar, vamos ver o que o menino da Vila falou nessa visita ao CT Rei Pelé, solta aí. Pra mim, muito legal, né? Acho que sempre foi um lugar que eu sempre gostei de estar. Passei metade da minha vida aqui, começando lá no primeiro campo na base, depois vindo pro profissional. Então, pra mim, ser sempre muito bom estar aqui, ver todos os meus amigos, ver o pessoal do clube que estava desde a minha época. Então, eu tô sempre muito feliz de estar aqui. Sempre assisto quase todos os jogos. Às vezes é difícil assistir por causa do fuso horário, né, de 5 horas, mas eu sempre procuro ver os jogos do Santos, sempre estou ali assistindo, sempre torcendo. É isso aí, sempre assistindo, sempre torcendo. Tem um monte de foto dele lá, tem uma com o Ângelo, né? Tomara que o Ângelo, o dia que for vendido, depois que ele voltar a jogar, que ele ganhar maturidade, né? Se o Santos vender pelo mesmo nível
que o dinheiro possa ser melhor empregado, né? Como disse o Paulo, não andar para gastar com tranqueira, né? E para pagar conta de água, de luz, né? Ainda mais agora que a luz subiu, né? 52%, rapaz, né? Não dá, né? Tá tudo muito caro. Então tomara que o Santos aproveite melhor o dinheiro quando vender o Ângelo, diferentemente do que fez com o Rodrigo. Vamos pro break? Break, intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos esmiuçar, aprofundar. Quero saber do Vanderlei essa história aí do esporte, que vem com desfalques e tal, né? Vamos esmiuçar o jogo de logo mais 8h30 na Vila. Santos Esporte, o Santos do Diniz surpreendendo muita gente. Voltamos em 1 minuto e 43 segundos, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h43, estamos de volta com o Esporte em Destaque. O Vitor de Andrade, curioso do futebol, que vai estar com a gente na sexta-feira aqui, também já está vacinado. Um abraço para o Vitor. Ele mandou aqui um link do Curioso do Futebol falando sobre o filme da Netflix do Baggio, né? Divino Baggio. Eu assisti, é um filme bem legal mesmo, né? Eu até achei que fosse documentário e vale, né? A história do Baggio é espetacular. Então, se você puder assistir, fica a dica de filme para você neste momento. E o Vitor também postou que a FIFA vai reconhecer os 2 títulos do Uruguai na época da Olimpíada, porque não tinha Copa, né? Então, vai ser reconhecido como tetracampeão mundial a seleção do Uruguai. Eu acho que está certo, tem que reconhecer mesmo. Porque, afinal de contas, a gente não defende que os títulos do Santos da Taça Brasil sejam reconhecidos como Campeonato Brasileiro. Aliás, já foram, né? Que os títulos intercontinentais do Santos, que tinham um jogo contra o europeu, campeão da Europa, o campeão da América do Sul, também é campeonato mundial. Então, a FIFA faz certo, realmente, de corrigir a história. Então, parabéns ao Uruguai, que vai ser reconhecido como tetracampeão do mundo no tempo em que não tinha Copa, era a Olimpíada. É isso aí mesmo, tá certo? Muito bem, meus caros, vamos lá falar desse jogo. Daqui a pouco temos uma fala aí do Lucas Braga também. Mas, ô Vanderlei, você falou que o Sport vem desfalcado, sei lá, né? Vai vir mais fechado ainda, né? E as possibilidades aí de mudanças do Santos, que todo mundo tem comentado, a volta do Camacho, né? Apesar do Ivonei ter ido bem, mas o Camacho até na construção de jogadas está muito bem. E o Lucas Braga na vaga do Marinho. O Marinho faz falta, mas o Lucas Braga tem competência. O que você espera desse jogo de logo mais, hein, Vanderlei? Alex, eu espero um jogo não tão né, um jogo complicado para o Santos, porque é um jogo que é assim. O Santos teve problemas nesse ano. Se for ver o jogo contra o Cianorte na Vila Belmiro, que era um jogo que tinha gente falando que o Santos ia meter 7-1, 9-1, diz que ia ser um novo Naviraiense, e não foi. Por quê? Porque o Cianorte veio com as linhas baixas e o Santos enfrentou dificuldades já naquele jogo. Enfrentou dificuldades também contra a equipe do Juventude. E o Sport, que é o 15º colocado no campeonato, o Sport vem desfalcado hoje, vem sem os seus 2 laterais, né, e sem o zagueiro principal, que é o Maidana.
ou seja, que sentiu dores ali e não deve jogar hoje contra o Santos Futebol Clube também. Então o Santos, vamos torcer para que hoje o chute de fora de área, se não conseguir, não precisa chegar tabelando, né, igual futebol de salão para fazer os gols e tal, né? Então o Sport tem, ó, o Sander, que não joga por lesão, que é lateral esquerdo, o zagueiro Maidana tem dores, o volante João Igor, né, e o outro lateral também, que é desfalque aqui, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas me fugiu o nome daqui. Então vamos torcer para que o Santos hoje seja mais criativo, se não conseguir chegar perto do gol para fazer os gols lá, Marcos Guilherme, né, que faça uns gols lá, Jean Mota chutando de fora da área, da entrada da grande área, né, que arrisque mais os chutes de longa distância, né, e não passe aquele sufoco que passou, por exemplo, naquele jogo contra o Juventude. O Sport vive problemas também extracampo. Tá igual o Santos no final do ano, né? Política, tem eleições, jogadores com salários atrasados, atos de indisciplina. Então tem uma série de coisas ali, né, que cercam ali o ambiente do esporte, mas que podem fazer com que os jogadores se desdobrem, né? Você vê o Santos no ano passado, tinha problemas de salário atrasado, de premiação, aquela coisa tal. Foi indo na conversa, naquela conversinha do Cuca, o Cuquinha arrumando o bigode ali, conversando nos bastidores. O time foi chegando e chegou na final de Libertadores, por um detalhe que a gente não gosta nem de lembrar, não ganhou, né? Mas, assim, se o técnico conseguir, né, o técnico do esporte conseguir, o Humberto Louser, conseguir tirar desses problemas todos aí, fazer isso virar uma motivação, o Santos pode enfrentar problemas, sim, hoje contra o esporte. Agora, é uma grande oportunidade para o Santos, se vencer, caso vença hoje, né, se o Santos jogar o que jogou contra o Atlético, uma partida segura que fez contra o Atlético, uma partida segura que fez contra a equipe do Grêmio, merecia talvez uma sorte melhor, uma partida que fez contra o São Paulo e até contra o Fluminense, que no meu ponto de vista jogou muito bem, faltou a bola entrar, o Santos tem grande chance de vencer hoje dentro da Vila Belmiro. Até porque o Santos tem 11 pontos, está em sexto lugar. Dependendo dos resultados da rodada, pode dar um salto aí na tabela, né? Pode pegar ali uma outra posição. O Atlético Paranaense, por exemplo, que hoje é o segundo colocado, vai enfrentar o Fluminense, né, fora de casa. Só aí você pode vislumbrar uma posição. O Palmeiras pega o Internacional fora de casa, né? Alex, oi, Vanderlei. Eu penso que nesses 4 jogos aqui do Santos, que é Sport, América de Minas, Atlético Paranaense e Palmeiras, depois desses 4 jogos aqui, que aí vão ter o quê? 11 rodadas, não é isso? 11 rodadas. Acredito que o Santos, se a coisa correr bem aqui, o Santos pode ficar entre os 4 primeiros aí, né, da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois desses 4 jogos, eu até estou olhando aqui a tabela, depois do Palmeiras, o Santos pega o Bragantino em Bragança. A gente não sabe se até lá o Bragantino ainda vai ser líder do campeonato, né? E depois tem o Atlético Goianiense na Vila, então é aquele vai e vem do campeonato. Só em relação ao esporte, esse técnico Humberto Louser, o Leonardo Fontes, nosso companheiro lá do Esporte por Esporte, costuma dizer que, apesar desse nome que em inglês significa, se você for fazer uma comparação meio ridícula, é um termo meio pejorativo, loser, né? Louser, diz que esse rapaz é muito bom treinador, né? Que ele é um dos nomes promissores para o futuro. E o Sport, apesar das dificuldades, ele deve jogar, estou vendo aqui no Diário do Peixe, com Maílson no gol, Rainer na lateral direita, Thierry, o popular Sabino, né? Tem que tomar cuidado com a lei do ex, e o Júnior Tavares, Marcão, Betinho, Thiago Lopes e o interminável Thiago Neves. Tem que abrir o olho, porque esse cara sempre é perigoso. E na frente o Everaldo, esse Everaldo é aquele que era do Corinthians? Que é rápido. E o André é o André Feijoada, o André Balada, é isso? Também ele não gosta André que Balada. fale isso. Enfim, outra lei do ex aí que tem que ficar esperto. O árbitro é o Douglas Schwengber, Schwengber da Silva, e os assistentes o Rafael da Silva Alves e o Michael Stanislau. Dizem que nesses jogos em que a confiança está lá em cima, né, Paulo? Você que é um cara do vestiário e que conhece os bastidores, quando você está com a confiança lá em cima é que a hora que o tropeço pode acontecer. Então hoje o psicólogo Diniz tem que falar muito alto, né? Ele ainda está contando hoje com o Sanches no banco, né, para ajudar nessa conversa com o elenco, mas tem que ter toda a atenção e a parte psicológica bem controlada. A gente aqui, né,
tem um certo oba-oba, fala, pô, tem que ganhar, né? É mais fácil do que contra o São Paulo, é um negócio, mas os jogadores não podem entender assim, né, Paulo? E o Diniz sabe muito bem administrar todo esse processo e tenho certeza absoluta que vai ser um jogador estilo que o Diniz usava no Grêmio Osasco, Vilica, né? Um jogador com muita força, muita mobilidade, né? E muitas das vezes você via ele ali na parte ali como se fosse um zagueiro, mas é porque ele tinha muita qualidade para sair com a bola, principalmente. E isso fazia muita diferença na época do time do Diniz. Então o Carlos Sanches é sim esse jogador que, quando ele estiver no seu potencial máximo da sua forma física aí, e ritmo de jogo, acho que vai ser um jogador não só pela experiência de vestiário, mas também tecnicamente dentro de campo vai ser muito bom pro Diniz. Muito bem, deixa eu só aqui abrir espaço para o pessoal que está mandando mensagem. O Efigênio lá no Twitter mandou uma foto, já imaginou esse time aqui? Bom dia, Lorde. Ele escalou aqui, ó, deixa eu ver se eu acerto. João Paulo, Danilo, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Jorge. Qual é o nome do menino do Flamengo que ficou um pouquinho aqui no Santos? Hã? Jean Lucas e Sanches. Neymar, Marinho, Gabigol e Soteldo. Isso aqui era para entregar as taças, né? Isso aqui é para... Só que esse time aqui era para pegar o Real Madrid lá em Madrid e enfiar uns 3-0. Ou estou exagerando, Vanderlei? Eu não sei, o Real Madrid costuma perder de 3-0 também. A gente tem uma diferença muito grande. Se for um jogo só, é possível. Agora, se for ida e volta, é complicado. Mas uma pena que não vai acontecer, né? Não vai. Sorte do Real Madrid. Sorte do Real Madrid. Se fosse montar esse time aí, meu filho. Teve uma outra mensagem aqui que eu preciso achar. Cadê a mensagem? Aqui no Twitter. Daqui a pouco eu vou ler também do Eloy Matias Júnior. Hoje é um jogo perigoso, é o que a gente está falando aqui. É contra um time que fica todo atrás. Espero que tenham aprendido com o Juventude. Eu acho que no dia do jogo contra o Juventude, o Santos não teve a inteligência para furar o bloqueio, né? Até que ponto a presença do Camacho ali, melhorando esse passe por trás, a própria opção de ter o Sanches no segundo tempo, o Lucas Braga, o Marinho é um cara que precisa de espaço, né? Pode reparar, o Marinho tem muita dificuldade quando o time adversário joga dessa forma compactada, ele precisa de campo, né, para jogar. Numa partida como essa, pode parecer até uma loucura, mas o Marinho seria melhor como um falso 9 do que como um ponta. Mas vamos torcer, porque também os jogos eles são diferentes, né? Cada jogo tem uma história. Tomara que dê certo na parte tática, que o Santos possa furar a defesa do Sport logo mais. Em relação aqui ao nosso chat, o Alexandro Dantas, bom dia Alex e convidados, Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês, estamos confiantes na vitória. José Silva, bom dia Alex, Vandeco e Paulo, hoje o Santos vai amassar o Sport, abraços. O PH Júnior mandou bom dia, o Eite Mizombi já mandou boa tarde. O Gil Santista, bom dia Alex, meu parça, manda um salve para o Magos FC de Guaianazes. Um abraço para o Magos FC de Guaianazes, que está querendo contratar o Valdívia como reforço para a próxima temporada. Isso é o que eu estou falando, é brincadeira, hein? Ele diz aqui, Alex, acha uma boa vender o Luan por 8 milhões. Há quanto tempo não escuto notícias de salários atrasados? Prefiro assim. Mas parece que a proposta é um pouco mais da metade disso, hein? Hein, o Vanderlei, você escutou essa história, né? Não chega nem a 5 milhões, o Santos pagou 3. Então, sei lá, né? Eu vou falar um negócio para você. Eu até fiz um comentário ontem, um desabafo ontem. A gente não sabe o que está acontecendo ali nos bastidores. A primeira informação que eu tenho, a referência que eu tenho aqui é uma matéria que saiu na Gazeta Esportivas que o Lucas Mussetti escreveu, que a proposta para o Luan Pérez não chegaria nem aos 6 milhões e meio que foi vendido o Lucas Veríssimo. Tinha gente aí, tem gente comentando em 8 milhões de euros. O Santos tem 70% disso aí, né? Agora, vamos lá, o Alex. O Luan Pérez é um jogador que fácil, tudo bem, tem 26 anos, mas esse jogador vale pelo menos 10 milhões de euros no bruto, aí tira os 70%, o Santos ficaria com pelo menos 7 milhões de euros aí. Eu acho que essa seria uma negociação interessante para o Santos.
tecnicamente, o Santos vai ter um desfalque, cara, assim, acho que esse dinheiro não paga. O desfalque que o Santos vai ter tecnicamente, o Luan Pérez hoje ele é quase um armador no time, né, cara? Ele sai, bola alta, no chão, sai armando e chuta pro gol ainda. Você vê gol contra o Cianorte, quem deu o chute lá pro gol do Caio Jorge de cavadinha foi ele. Né? Um zagueiro que é muito completo. Cresceu muito no Santos, inclusive. Né? Com o São Paulo ele teve poucas oportunidades, mas com o Cuca ele cresceu muito no ano passado. E por isso que despertou interesse de times de fora, de técnicos, enfim, do São Paulo. Eu não sei, cara, eu acho que é muito pouco. A diretoria já rechaçou uma primeira proposta, que acho que foi essa aí abaixo de 6 milhões e meio, na segunda-feira. Eu acho que tem que manter duro mesmo. Esse negócio de, não, já conversamos com o zagueiro, já tá empolgado, já quer ir, já estão vendo coisa pra lá. Peraí, pô. Como que o zagueiro tá empolgado? Vocês já negociaram salário com o cara e não acertaram com o clube ainda? Tá parecendo o Santos do tempo do Pérez? Não pode isso, né, cara? Acho que é uma coisa, tudo bem, você quer conversar com o zagueiro, primeiro acerta com o Santos. Ô, Santos, vamos negociar o jogador? Vamos. Tem uma multa? Quanto que é a multa? É X. Eu não tenho X, eu tenho Y. Serve? Não, o Y não serve. Não, mas eu vou conversar com o zagueiro já, pra gente já ir acertando, aí depois a gente faz o processo contrário, né? Acho que isso aí cabe talvez o Santos tenha que se posicionar melhor com relação a isso. Se for isso mesmo, né? Ou se não foi, às vezes alguém floreando alguma coisa aí e tal. O cara já estava até vendo casa para morar na França. E sem ter acertado com o Santos. E aí você fica numa situação de desvantagem na negociação, né, no meu ponto de vista. Eu acho que de 7, 8 milhões para o Santos, os 70% para o Santos, acho que o Santos não vai segurar o jogador. Mas o Santos vai perder muito tecnicamente. Eu também acho. Aliás, eu acho até que pelo caráter do Luan Pérez, essa questão da negociação, imagino que mesmo ele tendo sido já procurado pelo clube, eu acho que ele deve estar passando isso às claras para a diretoria. Mas o fato é que o Olympique tem dinheiro, né? Vamos lá. Os caras pagaram uma fortuna aí no Gerson do Flamengo, grana eles têm. 25 milhões de euros. Qualquer time europeu tem 10 milhões de euros para contratar qualquer jogador em qualquer lugar. Claro, dinheiro eles têm, né? O grande problema é virar a história, porque o Luan Pérez ele teve na Europa, mas ele teve na Bélgica, que é um país maravilhoso. Mas em termos de futebol é periferia esportiva, né? Desculpa, com todo respeito, o cara jogar o Campeonato Paulista e ele depois de jogar o campeonato do Acre, com todo respeito ao Acre, entendeu? É isso. O cara vai jogar numa liga em que ele vai ter jogo que ele vai enfrentar o Neymar, né? Ele joga num time que vai classificar para a Liga dos Campeões, sabe? A oportunidade para o cara é grande. Aí se ele não vai, fica igual o Lucas Veríssimo aqui, né? Você não sabe se o cara tá de tromba ou se não tá. Então é assim, se o cara quiser ir, é difícil de você, né, contornar a situação. Eu acho que chegou num ponto em que a venda vai ter que acontecer por estarmos nessa fase, mas tem que ser boa para o Santos. Tecnicamente eu concordo plenamente com o Vanderlei. O Santos perde um armador, um cara que começa o jogo, um líder positivo, né, e um defensor que é excepcional. Mas enfim, Paulo, que também já esteve lá nos bastidores, é isso mesmo? Quando o jogador é seduzido, é difícil tirar isso do cara? Olha, vale lembrar, né, que o Felipe Jonathan caiu muito de produção, né, quando teve aquela proposta do Inter e acabou não sendo realizada, né. Eu acho que o Diniz está contornando muito bem esse processo, né, de trazer esse jogador de volta, mas isso mexe muito com a cabeça do jogador, né, porque é uma proposta, muitas das vezes eles não fazem um cálculo dos impostos, né, porque a França é um território que os impostos são altíssimos, né, cobrados, descontando em folha do atleta. Muitas das vezes, se você não pedir o valor na net, né, que é o valor livre de impostos, você tem que, aí sim você tem um cálculo simples, né, você não é descontado em nada, mas muitas das vezes os jogadores não pensam nisso, e até mesmo os empresários, né, e fazem o jogador assinar contrato com outros times, e quando vai ver ele está ganhando muito menos ou quase igual o que ganharia aqui no Brasil. Então às vezes a proposta seduz salarialmente o atleta, mas quando vai ver não é o que de fato vai receber. Mas enfim, é um jogador que hoje está num patamar muito bom no Santos, né, mas
voltando lá atrás, quando foi comprado, eu acho que foi um valor muito alto investido no zagueiro. E aí você investiu um valor alto no zagueiro e vendeu um jogador como o Soteldo, que é um atacante, para um valor praticamente igual, né? Então eu acho que a gente tem que corrigir esse erro. Se tiver a proposta, eu acho que tem que vender. Mas no caso do Soteldo, o Santos não vendeu, né? O Santos tapou o buraco que o Pérez deixou, o Santos não pagou, né? Aí não tinha o que fazer, era isso ou ter o transfer ban pendurado no pescoço de novo, né? Infelizmente, né? Tem essa questão. Eu acho que se o Santos tivesse comprado o Soteldo, além dele não ter ido embora agora, o Santos ia poder vender por muito mais. É que calhou de ser o dinheiro que foi colocado à disposição para tapar o buraco. Ali foi uma emergência, né? Só discordo democraticamente do amigo Paulo de Carvalho, mas no caso, eu acho que o caso do Soteldo não dá pra gente colocar nessa história, não. O Lucas Veríssimo, o Santos perdeu a chance de vender por mais, lembra? Que teve uma proposta antes, que batia na casa de 10 milhões, o Santos não vendeu. Né? Perdeu o timing, aí veio a pandemia, teve que vender por menos. Mas enfim, o mundo dos negócios da bola são assim, né? Pois não. Vamos lá, eu acho que é o seguinte, o ponto aí é o seguinte, o Luan Pérez é uma negociação que foi conduzida já por essa nova diretoria. Então eles sabem quanto eles pagaram, e isso que o Paulo falou, e é verdade. Pô, você deixa sair o Soteldo, você paga caro no Luan Pérez. Na verdade, se você for ver custo-benefício, o Luan Pérez não foi caro, cara. Não foi caro. Depende do quanto você vai vender ele agora. Isso que eu falo, se você compra o Luan Pérez por 3 milhões de euros e vende ele por 10 ou por 12, que é um jogador que ano que vem, se ele jogar o que ele tá jogando no Santos aqui, no Olympique, ano que vem ele tá jogando na Espanha ou na Inglaterra, cara. E o Olympique vai fazer uns 30, 40 milhões de euros nesse cara aí, pode ter certeza disso. Jogador experiente, que sabe jogar, bom por baixo, por alto também, sabe armar. Cara, um jogador desse aí na Europa, se ele tiver num time bem encaixadinho, pelo amor de Deus, vai embora. Aliás, eu não sei como não enxergaram ele lá no Bruges, hein, o Vanderlei? Porque os olheiros da Europa, e ele lá jogava de lateral esquerdo também, né? Ninguém percebeu. Mas é que tava, sei, talvez no futebol da Bélgica também, é o Anderlecht, mais 2, 3 times ali. O time que ele jogava, se não me engano, não era a segunda divisão? Não, ele jogava no Bruges. Ele jogava no Bruges, que é o outro grande da Bélgica, é o outro grande de lá, né? Enfim. É estranho, né? Mas é oportunidade, né? Ele veio por empréstimo, né? Às vezes quisessem comprá-lo e achavam caro e tal, e veio pro Brasil. Agora, ele cresceu muito no Brasil, jogando no Santos, tem esse detalhe. Porque ele chegou com o Sampaoli, ele jogou algumas partidas ali. Que a zaga era o Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo. Né? Ele jogava de vez em quando ali com na o lateral. Na lateral ali, mas todo mundo meio assim. Ele foi ganhar posição no ano passado. Né? Foi seu titular absoluto com a saída do Gustavo Henrique. Mas eu acho que o Santos... Aí que tá, o que eu queria dizer é o seguinte, acho que essa diretoria agora fez a negociação e sabe o que dá para lucrar com isso aí. Tecnicamente, parece que o Rueda consultou o Diniz falou, olha, vocês vão tirar um zagueiro que é titular, vai aquela mesma conversa do Holan, que não iam vender ninguém, não iam contratar, mas não iam vender ninguém. Agora você pega o Diniz, você vende o Luan Pérez, o valor, o valorzinho, mequetrefe. Daqui a pouco sai o Jamota, daqui a pouco sai o Caio Jorge, você acaba com a espinha dorsal do time, cara. O que você vai falar pro Diniz depois? O que você vai cobrar do Diniz depois? Aliás, Paulo, vou te dar a palavra pra gente encerrar o bloco, porque eu tenho que ir pro break. Ainda em cima da diretoria do Santos, havia uma outra pressão em relação ao Luan Pérez. Porque você imagina ir para a final da Libertadores sem a tua dupla de zaga titular. Houve a venda do Veríssimo e o convencimento de que ele jogasse. Se o Santos não fizesse o negócio daquele jeito, não dava tempo nem de renegociar. O Santos ia com quem para a final da Libertadores? Com o menino lá, que entrou na lateral esquerda, o Palha, de zagueiro, ou o Alex, ou o Wellington Tim. Aí você perdeu com os dois. Mas e se perde sem o Luan Pérez? Porra, os caras iam cair de pau no Rueda, falando, olha lá, tá vendo? Não comprou o zagueiro, aí perdemos do Palmeiras. É aquela coisa, você fica entre a cruz e a espada, né, Paulo? É assim, né? A minha citação é pelo olhar mais técnico do negócio do futebol, né? Eu vejo, né? Também não sou dono da razão, mas eu vejo que zagueiros, né? Você contrata com oportunidades, né? Como zagueiros com término de contrato, principalmente na idade do Luan Pérez, né? Ou você forma na base, né? Os últimos zagueiros do Santos, praticamente
as grandes duplas de zagas aí do Santos foram formadas na base, né? A não ser aquela época de Dracena, Durval, mas enfim, é um posicionamento, né? E eu acho que a evolução do Lampérez e aproveitar esse momento, porque muitas das vezes o jogador também vive de um momento bom, né? E às vezes eu lembro muito o caso do Wesley. O Wesley viveu um momento assim no Santos extraordinário. E ele mesmo na época admitiu e pediu para o Santos vendê-lo naquela época, porque ele não sabia até quando ele ia manter aquele potencial dentro das 4 linhas. Então hoje, né, o Wesley, querendo ou não, ele sumiu do mercado, ele sumiu da praça, né? Depois que ele saiu do Santos. Mas zagueiro, eu ainda acho que se tiver uma proposta, como o Vanderlei falou, e que tiver um lucro, ele sabe quanto pagaram, e tiver um lucro, eu acho que dá para buscar. Tem um menino do Náutico aí que está fazendo um belo trabalho, eu tenho acompanhado os jogos do menino. O Palha, né? E eu acho que dá para trazer e suprir ali o momento. Até porque, muitas das vezes, o esquema do Diniz também proporciona um giro muito grande ali do setor defensivo. Lá atrás, no Audax, tu não tinha praticamente zagueiro no time do Audax, né? Então, eu acho que o Diniz consegue suprir essa ausência aí. Eu sei que é difícil, é um jogador que tem ali tecnicamente muito bom, mas eu acho que dá para suprir e repor esse dinheiro que o Santos gastou. Muito bem, compreendido. Vamos para o intervalo. Tem o Boza, que entrou bem. Tem o Kaique, que é um fenômeno, pode jogar o destro que joga pela esquerda não tem problema nenhum, né? Dá para adaptar. Você não tem a liderança, não tem a saída de bola, enfim, mas na questão técnica você pode adaptar de alguma forma. O meu medo é o Diniz inventar o Alisson de zagueiro. Esse aqui é o meu medo. melhor o Alisson, duro se ele colocar o Venuto. De lateral. Não, mas ou se ele inventar o Carlos Sanches, porque como eu disse lá atrás, pelo amor de Deus, né? o Velica era o meia, né? E no Audax ele jogava de zagueiro. Não, mas Paulo, então... o Diniz bebeu a água aqui de Santos. Ele tá melhorzinho. Ele não tá dando com sorvete na testa mais. Ele não vai botar o Sanches de zagueiro, mas nunca. Não. Eu não quero nem sonhar com essa hipótese. Senão a torcida vai ter uma crise, vai fazer um protesto na Praça da Independência. Meu Deus do céu. Vamos para o break, 12:08. Voltamos em 1 minuto e 50. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:09, de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede é na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 87, aqui na Vila Matias, pertinho ali da Avenida na Costa. Mas tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Peruíbe. Aí na Grande São Paulo, na capital paulista também, onde está o Vanderlei Corrêa. O Vanderlei sumiu, neste momento voltou. Tem também na cidade de São Paulo, no ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Temos a fala aí de Lucas Braga, Felipe Rei. Vamos ouvir o Lucas Braga para que a gente possa voltar a falar um pouquinho mais sobre o jogo, e tem aqui as mensagens. Aliás, eu queria agradecer, eu não sei bem porquê,
eu estou sendo elogiado, afagado lá no Twitter, pessoal. Eu agradeço aos elogios, não sei muito bem por que surgiu a história, mas é sempre bom, né? O pessoal lá tá feliz, né? Elogiando desde o tempo do Super Santos, que eu escrevia lá, né? Melhor assim, viu? É melhor assim. Tu sabe quando eu escrevia no Super Santos? 2004. 2004 eu escrevia no Super Santos. Então tem os caras que lembram desde essa época. Então agradeço aí os elogios, né? Tem gente que não gosta muito de mim. É porque eu não faço média, eu não sou padeiro, não fico de palhaçadinha como alguns ficam, mas enfim, eu agradeço a todos que prestigiam o trabalho. Ô Felipe Rey, você que tá aparecendo o ninja aí, tá aparecendo o Mortal Kombat, hoje todo encapotado, máscara, gorro, ixi. Põe o Lucas Braga pra gente ouvir o que ele tem a dizer. O Braga, enfrentar o esporte pra você traz umas lembranças boas, né, cara? A primeira, a gente estava conversando ali na saída do treino, que a primeira entrevista que você deu para Santos TV foi depois de um jogo contra o Sport lá em Recife. Foi sua estreia com a camisa do Santos, já deu uma assistência pro Marinho. Fala pra nós aí como que é revisitar aquele momento para você. É um confronto especial para mim, né? Foi uma estreia, foi um momento ali onde eu realizei meu primeiro sonho. Um jogo lá na Ilha do Retiro, né? Fazia mais ou menos, acho que 10 meses. E é um dia que eu guardo com muito carinho. Cara, e voltando ao assunto, o esporte te traz lembranças boas. No segundo turno, a gente jogou contra o Sport aqui na Vila em uma vitória de 4-2, que você marcou um dos gols, né? Então dá pra esperar, quem sabe, mais uma amanhã também? Foi outro momento muito bacana, né? O jogo do retorno, consegui marcar um gol, mas foi um jogo muito difícil. Eu lembro que a gente abriu 2-0, depois eles empataram e a gente fez 4-2 ali no segundo tempo. Mas se eu puder conseguir repetir o feito, vai ser especial também. Cara, e agora falando hoje sobre o nosso ataque, principalmente as pontas ali. O Santos hoje dá pra dizer que tá bem servido, né? Tem você, tem o Marcos Guilherme, tem o Marinho, tem o Ângelo. É uma disputa sadia ali entre vocês, dá pra dizer que é uma coisa boa pro Santos ter essas várias opções? Sim, é uma coisa muito boa, todo mundo tá preparado, todo mundo atrás do mesmo objetivo. E um time de muita qualidade também. Traz o dia a dia do treino uma disputa sadia sim pela posição. Bom, e você tem alguma preferência de jogar pela esquerda, pela direita? Porque agora o Marinho não vai poder jogar, pode ser que apareça uma oportunidade para você para jogar com o Marcos Guilherme também. Dá para dizer que você está à disposição do Diniz ali onde ele te colocar, você vai jogar? Estou, porque foi uma das coisas que ele conversou bastante comigo, né? Como eu sempre fui habituado a jogar na ponta esquerda, eu aprendi a jogar mais em outras posições ali do ataque, né? Então eu tenho tentado aperfeiçoar isso durante os treinamentos para buscar mais possibilidades. Só para finalizar, esse jogo contra o Sport, o Santos vem de 3 jogos aí sem derrota, né? Ganhou do São Paulo, empatou com o Grêmio e ganhou agora o Atlético Mineiro. Esse jogo contra o Sport é para consolidar de vez essa arrancada do Santos no Campeonato Brasileiro? Sim, é um jogo que tem extrema importância, né? A gente poder conseguir mais uma vitória, um bom resultado jogando em casa. E quem sabe arrancar mais ainda na pontuação. E portanto a palavra do Lucas Braga, um abraço pro Vitor Anjos, hein? Vitor Anjos foi meu estagiário na CBN. Aliás, o Universo foi meu estagiário, né? O André Azenha foi meu estagiário. Felipe Rey não é mais estagiário, o Felipe já é formado. Então o Vitor que está fazendo esse trabalho competente na Santos TV, lá na assessoria do Santos, um abraço pro Vitor também. Eu não tinha assistido essa entrevista, ô Vanderlei. E ela me trouxe uma informação reveladora, porque eu achava, sinceramente, que o Lucas Braga fosse jogar hoje do lado esquerdo e o Marcos Guilherme, que tem mais movimentação, fosse para o lado direito. Mas diante dessa resposta aí que o Diniz tem nos treinos feito o Lucas Braga jogar pela direita também, jogar pelo meio, eu tô achando que ele vai entrar pelo lado direito, vai fazer aquela dobradinha com o Pará, hein, ô Vanderlei? Então, rapaz, você vê, esse jogador, esse Lucas Braga, é uma grata surpresa, né, que surgiu no ano passado, né, tava lá no 15, aí o Elano indicou, ele veio pro Santos e tal. É um jogador que começou tarde, né, não tem muitos fundamentos, mas foi um cara que evoluiu muito rápido, né. Esse jogador, eu acho que não vai demorar muito, vai pintar uma proposta para ele. Eu acho que jogar com o Diniz nesse formato aí de jogar de um lado, jogar do outro, que tecnicamente ele explorar essas outras funções e fazer o jogador ser esse meio polivalente, assim, jogar em todas as posições, né, possíveis aí na sua zona, vai fazer esse jogador crescer mais do que ele já tem crescido. E esse jogo contra o Sport da Vila Belmiro, que eles falam, eu lembro muito bem também, que foi o jogo do Bruno Marques, né?
Foi o jogo que o Bruno Marques apareceu também, que fez um gol de cabeça, se eu não me engano, foi a estreia do Bruno Marques, ele fez um gol de cabeça, e além do Lucas Braga. Mas acho que é importante, o Lucas Braga, para mim, eu achava, falou, esse cara não pode ficar fora do time, só que o Marcos Guilherme entrou muito bem no time, né? Entrou muito bem no time, e ele foi machucar naquele jogo lá contra o Cianorte, acabou não perdendo a posição, né? Saiu por questões médicas, e o Marcos Guilherme tomou conta da posição, ninguém fala em Marcos Guilherme fora do time hoje, né? Então vai ser bom que esses jogadores aprendam a jogar em outras posições, que flutuem ali nesse ataque do Santos, que o Santos só tem a ganhar com isso aí. A nossa linha aí está fazendo essa pergunta. Hoje o Lucas Braga ele está na reserva, porque como disse o Vanderlei, não tem como você tirar o Marcos Guilherme, a não ser que você mude o esquema de jogo, né, como o Cuca fazia, mas alguém dança nessa história aí no meio de campo. Não sei. E o Santos... E o campeonato, a temporada é muito puxada, né? O Marinho já está suspenso, daqui a pouco você vai ter um outro que vai estar suspenso também. O Diniz talvez entenda que em algum jogo que ele não conte com o Caio Jorge, ele talvez precise do Lucas Braga nesta função, ou do Marinho nesta função, e não do Marcos Leonardo, né? Isso, ô Paulo, você que já trabalhou com tantos jogadores e citou muito bem aí o exemplo do Wesley, que saiu do Santos ponta e voltou volante, né? Um cara de meio de campo. É trabalho do técnico fazer o cara, e eu acho até complicado porque o pessoal está tirando sarro que o Venuto está treinando de lateral direito. Não, hoje é uma exigência que o jogador atue em mais de uma posição. O Elano no Santos jogou de lateral direito e bem durante muito tempo, né? Isso também passa pelo trabalho das categorias de base, de não acomodar o jogador só onde ele quer. Um dia, o Vladimir Matos falou aqui de treinar e testar o Ângelo no meio. Teve gente que não gostou, mas ele tá certo. Tem que testar o Ângelo na esquerda, eu já pedi, tem que testar o Ângelo no meio. O próprio Neymar, a carreira dele, ele quando desengessou da esquerda, né, ele cresceu, vai pro meio, vai pro outra ponta, vem buscar o jogo. Você não pode amarrar o cara num setor só do campo. Então eu gostei dessa parte da entrevista do Lucas Braga aí, você sabe qual é a importância disso, né, Paulo? Do cara ser útil para o treinador em mais de uma posição. E além de tudo, né, quando o treinador passa confiança para o atleta na adaptação de uma nova função, vai a uma evolução muito rápida, né? E o atleta, ele, com confiança, cara, ele sobressai muito. Muitas das vezes a gente vê clubes que estão ali com a sua baixa, os jogadores com uma baixa estima ali, meu, é muito complicado. O próprio, se parar para fazer uma análise rápida, isso, né? Os jogadores têm confiança na mão do Holan. E olha o Santos hoje na mão do Diniz, né? Poucas peças mudaram, mas o que mais a gente viu crescer nesse momento é a confiança, né? E tu vê que tem jogadores, como o próprio Jean Mota, que ele não está jogando na posição original, ele está um pouco mais recuado, né? E está saindo muito bem. Então eu acho que quando o treinador passa confiança e dá a oportunidade para o atleta desenvolver uma posição diferente, eu acho que isso daí faz muita diferença. Muito bem. Deixa eu prestigiar mais mensagens aqui, 12 e 19. O seu Ciro Alves, bom dia Alex, Vanderlei, Paulo, abraço a todos. Olha, tenho que expressar a minha satisfação com o trabalho do Rueda. Aos poucos estamos nos livrando de alguns jogadores, uns ruins, agora só falta o Pará e o Alisson. Ontem o Vladimir teve a rescisão de contrato confirmada, né? Eu até falei no vídeo do Canal 10, eu acho que o cara que é campeão pelo clube, você precisa respeitar, né? Ele foi campeão jogando e foi campeão no banco. Eu não gosto do Vladimir como goleiro, eu acho que ele, enfim... Não é que eu não gosto, vai. Eu acho que o João Paulo e o John estão muito à frente dele. E o terceiro goleiro precisa ser alguém novo, senão o cara não joga nunca, entendeu? Então esse processo precisa andar. E como o Vladimir jogava muito pouco, não sei se isso também pesava, o cara não ter ritmo, quando ele entrava, via de regra, o Santos tomava uns gols meio esquisitos. Então, boa sorte para o Vladimir na sequência da carreira dele e, de alguma forma, se alivia a folha de pagamento. Cada jogador que você vai saindo, né, porque o Kleber Reis, né, aquele que chorou as pitangas aí na mídia, ele só vai embora em janeiro do ano que vem. Janeiro! Pelas minhas contas, dá uns 2 milhões de salário até o cara ir embora. Então, se você puder
desobstruindo a folha de pagamento, aliviando, oxigenando é melhor. Então, boa sorte ao Vladimir. O José Edmilson Lameu, parabéns pelo trabalho de vocês. Manda um abraço para Cândido Mota, em São Paulo. Ô Zé, deve estar um frio aí em Cândido Mota, hein? Imagina a madrugada, meu Deus do céu. Depois você fala aí quanto é que tá. Eu tô com esse negócio do frio aqui, tá me pegando. Quem mais aqui? O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex Paulo, Vanderlei, monstro! Faz o dinossauro aí, Vanderlei. Sempre acompanho as Vanderlives e acho que o nosso amigo Vanderlei é brilhante, executando o seu trabalho. O Santos derrota a retranca peronomútil do esporte. Acho que ele está dizendo que vai ser 1-0. O Davidson Garuti, por que o programa Todos os Santos acabou? Acabou não. Voltou domingo. Voltou domingo. É que aconteceu o seguinte, o HB, a irmã dele faleceu por causa da Covid. O Vanderlei estava lá no Paraná, estava lá vendo as fazendas dele, o gado que ele mantém lá e tal. E aí ele falou, pessoal, não dá para ter Todos os Santos que eu estou vendo aqui minhas vaquinhas, meus bezerros, coisa e tal, né? Então tem uma pausa só. O programa não acabou não, Davidson, estamos lá, firmes e fortes. O Aldemar Barreis, bom dia, jovens. Hoje seria um ótimo jogo para dar uma chance para Moraes, Zanocelo e Boza. Cara, não sei, aí perde. Aí a torcida, por que foi mudar o time agora, não sei o quê. Eu acho que na atual circunstância você tem que mudar o time em caso de necessidade. Você vai ter que trocar 3 já. Marinho, o goleiro e o volante. Então se trocar mais, não sei, a torcida pode ficar revoltada se der ruim aí, tá certo? Quem mais aqui? É tanta mensagem que eu me perdi aqui. Peraí, deixa eu voltar. Conta uma piada aí, Vanderlei, enquanto isso. Cara, vou falar um negócio pra você. O pessoal, eles falam muito na live, eles reclamam muito do Pará, né? Você falou do Vladimir agora há pouco. Então o pessoal tava... Ontem eu fiz um vídeo ontem, inclusive fazendo uma homenagem pro Vladimir, mostrando aquele pênalti que ele defendeu na final do Campeonato Paulista, aquela sequência de defesas que ele fez lá contra o Corinthians, naquele mesmo campeonato. O Vladimir, quando ele estava na ponta de bala, que ele era o segundo goleiro, ele entrou e deu conta do recado, cara. Que foi em 2015, no Campeonato Paulista. Tudo bem, foi em 2015, mas ele foi campeão paulista pelo Santos, né? E jogando muito bem. Depois, o que aconteceu? No ano passado, o time inteiro do Santos vinha daquela ressaca, daquela pandemia e tal. Você vê que quando volta no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, né, que o Everson pula fora, ele falha nos 2 jogos ali no Campeonato Paulista. No jogo do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, se não me engano, ele falha ali naquele jogo. Mas depois do Campeonato Brasileiro ele se recupera. Pena que ele se machucou. Aí sim entrou o João Paulo e deu conta do recado e tal. Mas acho que boa sorte pro Vladimir e obrigado pelo que ele fez pelo Santos, cara. É isso aí. Felipe Rei, pode botar a linhazinha do jogo aí? Câmbio. Pode pôr a linha do jogo de novo. Esse é o tema Lucas Braga, nós já encerramos. Pode botar o Santos Esporte de novo aí. É que a Carla tá ali nos bastidores causando. Tá causando ali. Você tá causando aqui. E o Felipe Rei precisa, né? Um dia eu vou botar você aqui para falar quando você tomar a vacina. Pra você causar aqui no ar. Tá bom, ó. O Ronaldo Xavier, André Matinê. Não é mais André Balada, André Matinê. O Alexandre Alves de Lima. Bom dia, Alex. Essa dupla, Alex e Vanderlei, é a melhor. Gosto muito dos comentários. São coerentes e verdadeiros. Abraços. Muito obrigado, hein? Quem mais aqui, ó? O Mauro Henrique. Bom dia, Alex. Aqui em Rio Claro está 15 graus. Tá bom, tá que nem aqui em Santos. Wesley 3811. Vender o Luan Pérez a 15 milhões de euros por menos nunca. Não sei se vai pegar 15, não sei nem se vai pegar 10. Você sabe o tamanho da multa? Eu também. Sabe o valor da multa dele? Na multa é muito mais que isso, né? Deve ser bem mais. 25, né? Pelo menos, talvez? Com certeza. Mas na multa os caras não vêm, né? Não tem jeito. Não, sim. Só para ter uma noção só de... Vamos procurar descobrir depois. Né? Agora não sei se vai dar tempo. O Nando, 1730. Bom dia, Alex. Marcos Guilherme já poderia assinar um pré-contrato com o Santos. Seria muito bom, hein? Em relação ao pré-contrato, Cano também poderia assinar a partir de 1º de julho. Vamos ver a história do Cano. Não sei, o Felipe Rei não quer de jeito nenhum que a gente faça esse movimento no mercado. Agora, o Marcos Guilherme não. O Marcos Guilherme fica livre para assinar com o Santos daqui a um ano. O contrato dele com o Internacional é até o final do ano que vem. E o empréstimo dele para o Santos é até o meio do ano, não é isso?
Aliás... É 1 ano e meio. O empréstimo termina quando entra a possibilidade de assinatura do pré-contrato. Não, pré-contrato. Aliás, é uma faca de 2 legumes isso aí, né? Como diria Vicente Matheus, né? Se o Marcos Guilherme continuar jogando o que ele está jogando, e eu quero que ele continue jogando o que ele está jogando, sendo decisivo do jeito que ele está sendo, o Inter vai pintar proposta pro Inter já para vender esse jogador. Vai ser difícil segurar, hein, cara? Porque a torcida do Inter tá pé da vida, porque fala que esse cara nunca jogou desse jeito aqui. Como que no Santos ele tá jogando desse jeito, não sei o quê, os caras batem, tão bravo lá. Mas tem um detalhe, eu acho que enquanto ele tem o contrato com o Santos, não adianta o Inter querer vender, hein, Paulo? Como é que funciona isso? Se ele tá com o contrato... Hã? Não é igual o Jean Lucas do Flamengo? Não, talvez? acho que não. Eu acho assim, com 1 ano e meio, o pré-contrato, ele pode, por exemplo, assinar um pré-contrato com o Santos, ou ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e o Inter não ganha nada. Mas se for vender no final do ano, o Santos acho que tem que ser ressarcido. Imagino que tenha sido feito o contrato assim, né, Paulo? Então, a maioria das vezes o contrato ele tem cláusulas de saída posterior, né? E muitas das vezes você estipula ali um percentual de ganho para o clube que está usando a vitrine, que o jogador está usando a vitrine. No caso de Jean Lucas, foi um erro da gestão do Pérez, né? Entre outros erros, né? Mas foi um dos erros que não tinha cláusula de saída e não tinha nenhum percentual para o Santos de ganho, né? Então o Santos ficou a ver navios na questão do Jean Lucas. Agora, o do Marcos Guilherme provavelmente deve ter uma cláusula de saída, né? Se chegar alguma proposta do exterior, e aí a gente tem que saber qual é o percentual de ganho do Santos numa eventual venda do Marcos Guilherme. Muito bem. Tem mais gente aqui se manifestando contra uma eventual venda do Luan Pérez por valores irrisórios e tal. Deixa eu só ver aqui, o Cosme Alexandre. Por que esses clubes de fora não buscam jogadores do Flamengo e do Palmeiras? Só vem buscar jogadores do Santos. Porque o Sampaoli, o Sampaoli burro não é. Você acha que se ele for mandar levar um zagueiro para o Olympique, ele vai levar o Gustavo Henrique ou o Luan Pérez? Pronto, responder mais alguma coisa? Respondido. Então, tá isso. Respondido. O cara é inteligente, você vai querer quem tá bem. O Alexandre Alves de Lima, bom dia, Alex. Não sei se eu já li, pô. O José Silva, Alex, eu lia muito seu blog na tribuna. Sabe que eu me arrependo de não ter salvo os textos na minha máquina? Eu escrevia direto no sistema. Porque eu podia ter pego todos os textos que eu escrevi naquela época e ter feito um livro. Sabe por quê? Porque era o campeonato 2010, 2011. Eu entreguei o blog, eu saí do blog no final de 2013. Eu peguei o time de 2010 começando. Eu peguei a copinha de 2010. 2010. Se eu tivesse guardado todos aqueles textos, eu tinha feito um livro sobre os anos em que até o Paulo de Carvalho estava no Santos, mas eu escrevia no sistema. Burro! Devia ter salvo no computador. Tinha um livro pronto, era só dar uma adaptada, uma costurada aqui e ali, não deu, perdi, infelizmente. O Silvano Rodrigues, boa tarde, amigos, não podemos vender Luan Pérez por um valor menor, como foi a venda do Bambu. O Hélio Evangelista, Lucas Braga veio da Luverdense, foi emprestado à Inter de Limeira, não jogou no 15. Acho que eu confundi, eu falei 15, né? Uma confusãozinha, coisa de nada, não tem problema. O que mais? Deixa eu ver aqui quem eu não prestigiei, porque o programa está acabando, 29 já. Nosso amigo Márcio Domingos, Santista Roxo, está lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sempre acompanhando a gente. Um abraço para o Márcio, o Juvenal Guerra. Bom dia, senhores, parabéns pelo trabalho. Os clubes viraram lojinhas. Cadê os ídolos que fazem a torcida? E agora, né? Muita gente criticou a diretoria do Santos na época por segurar o Neymar o tempo que segurou e por ter vendido pelo valor que vendeu. Mas o próprio Rodrigo, que a gente viu aí nas imagens, né? Hoje ele encontra dificuldade para jogar no Real Madrid. Será que se ele tivesse saído daqui com um pouco mais de rodagem, a adaptação dele na Europa não teria sido melhor? Já estão me ligando de Birigui aqui de novo. O cara está tentando me vender caixão. Vou ver se é amigo do HB. Cara, pô, toda hora, meu. Os caras auxílio funeral aqui me ligando de Birigui, pô. Não quero esse troço hoje, já tomei vacina. Para. Deve ser amigo do HB. Viu?
Auxílio funeral, fica me ligando toda hora aqui, querendo me vender plano, Deus me livre. Eu sei que um dia vai chegar, mas tá longe esse negócio aí. Passa os nossos contatos aí. Isso, pros amigos coveiros dele lá. Tá louco, viu? Ave Maria, tá doido. Muito bem, meus caros, olha, o papo tá bom. Ó, o Esculapio 1990. Bom dia, Alex. A Tribuna tinha um departamento de memória. Pergunta se eles ainda têm. O departamento de memória tem lá no jornal impresso, né? Preciso ver se eles iam liberar gratuitamente esses textos que, sei lá, se ficaram no sistema, porque já não tem mais o blog. O deixa eu ver aqui, Jaquecílio Gomes está em Cataguases, Minas Gerais. O João Ricardo Moraes, parabéns pelo programa. Ele está no Missouri, nos Estados Unidos. Lá deve estar calor, hein? Estou perguntando do tempo aqui. É isso aí. O Jaquecílio também. Qual a aprovação do Diniz hoje, hein? Hoje a aprovação dele é 100%. À noite, se ele perder, cai com 70%. Se no domingo perder outra, cai mais ainda. O ritmo cara, já ganhou o clássico, pô. Então, mas o futebol é assim que funciona, meus caros, infelizmente. Muito bem, olha, o papo tá ótimo, o programa tá bem legal hoje, mas temos que fechar porque o dia é longo, né? Esse aqui é o meu segundo turno, tá certo? Eu ainda vou pro terceiro. E depois no jogo tem o quarto, que a gente faz o vídeo do canal. Então o dia é longo. Aliás, saiu aqui, ó, o Lucas Mussetti acabou de soltar a lista dos relacionados. Deixa eu ver aqui, ó. João Paulo e Mazzotti. Olha lá, tá vendo o que eu falei? O Mazzotti não ia sentar no banco nunca. O Vladimir foi embora. O John tá machucado, o Mazzotti no banco. Pará, Madison, Felipe Jonathan Moraes, Luiz Felipe, Luan Pérez, Kaique Ibosa, Camacho, Giamota, Pirani, Sanches, Ivonei, Balieiro e Zanocelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Caio Jorge, Ângelo, Marcos Leonardo e ele, o mito além da Venuto, para o ataque e para a lateral se for preciso, tá certo? Então com esta informação vamos fechar o programa de hoje. Paulo de Carvalho, também já no modo jacaré acionado, vacina tomada e coisa e tal. Um grande abraço, volte outras vezes ao programa, tá certo? Mais uma vez agradecer o convite, deixar um abraço para o Vanderlei e a todos que nos assistiram. Muito bem, agradeço ao Paulo de Carvalho. Ave Maria, o que é isso aqui, Felipe? Ele me alertou para a última mensagem. Funerária agrícola, há mais de 100 anos plantando o homem na terra. Nando, pelo amor de Deus. Pior é a outra, funerária só falta você, já viu essa? Não, né? Para. Vamos em frente. Ai, meu Deus do céu. Vamos rir, é melhor rir do que chorar. Vanderlei, um abraço, hein? Aliás, quando a gente fala desse negócio de vacina, você viu os caras rolando na Eurocopa, no jogo da Inglaterra? Tudo doido os ingleses, fazendo gol, rolando na arquibancada de Wembley, coisa e tal, né? A NBA com o público. Eu tô achando que lá no final do ano, com fé em Deus, vão liberar uns 30% de público aqui no estádio. Em São Paulo, pelo menos. Tô achando. Isso tudo continua caminhando. Aí nós temos que marcar uma ida no quiosque aqui em Santos, o HB, Vanderlei, todo mundo. Ver se a Nájila consegue vir. Quem puder, a gente faz um encontro na praia, assim, antes de ir para um jogo. Convida toda a galera que tem canal no YouTube, chama o Noronha, chama todo mundo. Pra gente comer um negócio. A gente come um negócio na praia e depois vai pro jogo. Tomara, Vanderlei. Fazer um programa lá na Vila Belmiro antes de demolir, né, cara? Também. Tem que pô, eu não tive essa honra ainda de fazer esse programa lá ainda, mas enfim, vamos que vamos. Alex, obrigado pelo convite mais uma vez. Paulo, prazer participar com você nessa mesa aqui. Todos da Boc News aí, o Felipe na produção aí, todo mundo. Estou sempre à disposição. Hoje tem live antes do jogo, o aquecimento e live de intervalo do jogo, o torcedor comentarista no final da partida, tradicional live. Aí a gente vai até o sol raiar. Se ganhar, então, meu Deus do céu, o negócio vai longe. Abraço, Alex, até a próxima. Obrigado, Vanderlei. As Vanderlives que são um sucesso, né? Fica mais de 1000 caras pendurados lá falando com o Vanderlei, um negócio sensacional, tá certo? É bom, né? Hoje a mídia que fala sobre o Santos, ela tem um espaço no coração do torcedor e eu agradeço sempre ao carinho de todos por isso, né? Hoje ninguém pode reclamar. Quando eu era moleque, a opção era só rádio, AM, Jornal Tribuna, né? E olhe lá, e de vez em quando falava alguma coisa num programa de São Paulo, quando passava jogo também e tal. Hoje ninguém pode reclamar que não tem conteúdo do Santos Futebol Clube, tá certo, meus caros? Dito isso, vou fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao encapotado Felipe Rey,
pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e mais tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira estaremos de volta por aqui a partir das 11h30 da manhã para analisar Santos Sport e, claro, projetar Santos e América Mineiro, que será na noite de sábado, tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.